aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de química, né? E vocês aí que já estão craque na distribuição eletrônica de íons, e vocês também já viram ali sobre a tabela periódica, como que é a estrutura. Nós já sabemos que ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Vocês viram lá? O hidrogênio ele é o primeiro elemento da tabela periódica porque ele tem um próton só no núcleo, o que faz com que o número atômico dele seja 1 também. Seja, 1 também. E aí o segundo elemento da tabela periódica não é o que vem abaixo do hidrogênio, não. É o que está lá na outra ponta da tabela, porque a sequência numérica que ela segue é horizontal. Vocês aprenderam que as linhas horizontais são setes e elas representam as 7 camadas que o átomo apresenta. E também viram que na vertical nós temos 18 colunas que são chamados de grupos ou família, ou seja, os elementos que estão na mesma coluna, eles apresentam propriedades semelhantes. E aí na aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que são as leis periódicas. Ou seja, quando a gente fala em periódica, a gente está falando de algo que se repete, algo que tem uma frequência. Então hoje nós vamos aprender, baseado na aula anterior lá da tabela periódica, baseado no seu conhecimento lá da distribuição eletrônica, hoje nós vamos conhecer as leis periódicas. Então vamos lá para a nossa aula de número 23. Bora lá no slide. Então, como eu falei, a lei periódica é o conteúdo que nós vamos estar abordando na aula de hoje. Vamos falar de algumas das propriedades, ou seja, de algumas das características periódicas que a gente pode visualizar na tabela periódica e vamos entender como que elas se apresentam. Quem são essas propriedades? Aí nós temos o raio atômico, a energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Primeiro ponto, vamos começar, lógico, pelo começo. A lei periódica, de acordo com ela, nós temos que as propriedades físicas e químicas dos elementos tendem a se repetir, por isso o termo periódica. Sistematicamente, consoante aumenta o número atômico. Ai, professora, poxa, vocês colocaram aí umas palavras bonitas, um pouco complexas. O que isso quer dizer? Ele está falando que, de acordo com o aumento do número atômico, né, consoante com esse aumento, nós temos aí propriedades químicas e físicas dos elementos que vão se repetir sistematicamente. Então, o que a gente tem? Que a tabela periódica, ela é um esquema que apresenta os elementos químicos segundo uma ordem crescente do número atômico. Isso a gente já sabe, você tá craque nisso. As propriedades que lá estão apresentadas, elas exibem comportamento periódico e são denominadas como propriedades periódicas. Então, se você for observar, aqui comigo rapidão, se você for observar, a tabela periódica ela não é somente uma tabela que organiza os elementos químicos em número atômico ali, ordem crescente, não é somente isso. As informações que a tabela periódica fornece, ela não é somente número atômico e número de massa. Apesar da gente ter, digamos assim, acesso a essas duas informações com muito mais facilidade, afinal, uma está representada acima do símbolo do elemento e outra abaixo. Mas a tabela periódica ela traz muito mais informações acerca dos elementos que estão ali e os seus comportamentos. Então, para você ter uma ideia de como o fato de você conhecer bem a tabela periódica, eu não estou falando em decorá-la, estou falando em conhecer como ela é montada, faz com que você tenha grande facilidade em saber, por exemplo, a quantidade de elétrons que um determinado elemento possa ter na sua camada de valência. Só em você saber
qual é a posição que ele ocupa naquela tabela. Porque aquela posição na qual ele se encontra não é só a posição que lhe cabe mediante ao seu número atômico. É a posição que lhe cabe, sim, mas o grupo a qual ele pertence vão apresentar características, ou seja, propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, quando a gente tem essa repetição de algumas propriedades, e isso acontece na tabela periódica, é visível, a gente tem o que nós chamamos na química de lei periódica, ok? Quem são essas propriedades? A lei periódica ela é esse conjunto de propriedades que nós vamos conhecer na aula de hoje. Então, vamos lá para a gente ver um pouco mais sobre esse assunto. Propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica. As principais propriedades periódicas são o raio atômico. Você consegue saber a dimensão de um raio atômico de um elemento químico pela posição dele, assim como você consegue comparar entre os elementos qual é o que tem um maior raio atômico, qual é o que tem menor raio atômico. Energia de ionização, eletronegatividade, isso aqui, gente, não que os outros sejam menos importantes, mas a eletronegatividade, ela vai ser fundamental para nossa próxima aula, viu? Então, preste muita atenção. Eletropositividade também, né? Até porque são opostos, né? Então, para a gente começar a falar sobre essas propriedades, nós vamos falar sobre o raio atômico, né? Raio atômico seria mais ou menos o tamanho que um átomo tem. Então, para a gente ter uma noção, vai ser a medida, né, de um raio de um átomo isolado, tá? A gente não consegue fazer essa medida com precisão. Por quê, professora? Lembra que a gente falou que a eletrosfera ela é uma área onde nós temos a localização de orbitais e nesses orbitais é a maior probabilidade de encontrar o elétron, certo? Isso significa que, além de ter muito espaço vazio, ela não possui um limite determinado. A gente não consegue determinar, por exemplo, aqui é o núcleo, então vai ter uma distância x entre o núcleo e a primeira camada, uma distância y entre o núcleo e a segunda camada, a gente não consegue determinar um limite exato aonde a gente possa dizer aqui acaba a eletrosfera ou aqui começa a eletrosfera. Por isso, a forma mais comum é por meio do raio atômico, onde a gente vai estar considerando o átomo como se ele fosse uma esfera. Ai, professora, mas ele não é uma esfera? Vamos lá, galera. Modelo atômico, lembra lá? Núcleo e uma região periférica com pouca densidade, ou seja, pouquíssimo densa, que é a eletrosfera. E a eletrosfera ela é aquela região onde o elétron ele fica ali orbitando ao redor do núcleo em níveis de energia. No modelo mais atual é chamado de nuvem, né? Nuvem eletrosférica, que é como se tivesse ali os orbitais, eles são essas regiões formando nuvens ao redor do núcleo. Para se determinar o raio atômico, a gente assume o átomo como uma esfera. Mais ou menos assim, vamos lá no esquema para a gente ver o modelo. A gente teria aqui, né, o átomo, aonde nós teríamos a distância de um núcleo para o outro, e aí nós estaríamos medindo a região que iria variar do núcleo até onde a nuvem eletrosférica toca a nuvem eletrosférica do outro átomo. Então, o raio seria essa distância de um núcleo para o outro dividido por 2. Esse é o raio aparente do átomo. Ele, pessoal, como ele fala, a gente não consegue fazer isso com um átomo isolado. Por isso que nesse esquema nós temos 2 núcleos, ou seja, nós temos 2 átomos.
Beleza, a gente já viu que a gente não consegue determinar um raio atômico de um átomo isolado. A gente viu que isso é porque a sua eletrosfera não possui um limite determinado e que para isso a gente usa o raio atômico, aonde a gente considera o nosso átomo como uma esfera e ao estar ligado a outro a gente faz um esquema que vai dar o raio de distância entre o núcleo e a eletrosfera do nosso átomo. Mas o que isso implica dentro da tabela periódica? Como a gente viu que a tabela periódica, e lá vai a professora fazer aqueles desenhos maravilhosos dela, tá, gente? Não achem ruim, achem bonito, me elogiem depois, eu aceito os elogios de vocês. Essa aqui é o esquema da tabela periódica. Aqui seria o hidrogênio e aqui o nosso hélio, certo? Como a nossa tabela ela é organizada em ordem crescente de número atômico, o número atômico ele vai aumentar em que sentido? Na horizontal, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. Isso porque se aqui é 1 e aqui é 2, então na horizontal ele vai estar subindo, aumentando de número à medida com que o meu elemento se encontra cada vez mais para a direita da tabela periódica. Que direita, cara aluno? Quando você está de frente para a tabela, a direita é a sua direita, tá? Você está olhando ali a tabela, você olho no olho com ela, a direita que eu estou me referindo é a sua. Então, o número atômico ele sempre vai aumentar no período. Período, professora? Isso, período, lembra? Que as horizontais são os 7 períodos, ou seja, 7 camadas que nós temos na eletrosfera dos átomos. Então, na tabela periódica, ele sempre vai aumentar da esquerda para a direita. Então, e no grupo? Quem é o grupo? Grupo é as colunas verticais, não confundam. Períodos são 7. Grupos são 18 grupos. Nos grupos, que são as linhas aí, as colunas verticais, à medida que o número atômico aumenta o quê? De cima para baixo ele vai aumentando. Se você for pegar lá o hidrogênio, abaixo dele vai ter o lítio. E aí vai ter o berílio e assim vai indo, vai aumentando, né, o número atômico. Então, de cima para baixo, à medida que o número atômico aumenta, o raio atômico aumenta também. Isso ocorre porque os níveis de energia do átomo no estado fundamental também aumenta. Então, nesse sentido aqui, vamos voltar na minha tabela que é muito bonita. Nesse sentido aqui, de cima para baixo, o que nós vamos ter? Que aqui, ó, os níveis de energia vão aumentar. O que isso quer dizer? Que esses átomos que estão no mesmo grupo, partindo desse primeiro no sentido para baixo, vai aumentar a quantidade de camadas que eles apresentam. E aí é que é o negócio. Por quê? Se aumentou a quantidade de camadas, significa que, por exemplo, partindo do hidrogênio, o hidrogênio só tem a camada K, só tem o nível 1. Então, ele tem um elétron ali ao redor do seu núcleo. Quando eu vou para o lítio tem 3 elétrons. 3 elétrons cabem dentro da camada K? Não, por quê? Porque ela só comporta 2. Então, o lítio vai ter a camada K preenchida e depois ele vai ter a camada L com um elétron. Então, ele vai ter 2 camadas. Por isso que no mesmo grupo, na mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque à medida com que eu vou descendo, aqueles átomos vão tendo de um para o outro uma camada eletrônica a mais que o anterior. Então, o meu raio atômico aumentou. O número atômico subiu também? Subiu também. E o raio atômico também subiu. Agora vamos lá que tem uma parte bem interessante quando a gente fala em período. Ó, aqui é um exemplo. Esses elementos aqui estão todos no mesmo grupo. Ou seja, estão todos lá
na família do hidrogênio, que antigamente era conhecida como 1A. O lítio, o sódio, eles vão ter número atômicos que vão aumentando, olha só. E o que acontece? Como eles estão na mesma família, no mesmo grupo, a quantidade de camadas também aumenta. Ó, aqui eu só tinha 2 camadas, no sódio eu tenho 3, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 camadas, o que faz com que o meu raio atômico aumente. Então, numa mesma família, num mesmo grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo. E no mesmo período, olha que legal! No mesmo período, à medida em que o número atômico Z aumenta, e ele aumenta em que sentido, galera? Da esquerda para a direita, não é isso? O raio atômico diminui. Oxi! O número atômico subiu, mas o raio atômico diminuiu. No anterior, o raio atômico aumentou e o número atômico também, não foi isso? Mas eles estavam na mesma família. Se você for observar, à medida que eu vou para um outro elemento, ele vai ter sempre uma camada a mais que o anterior. Então, o raio atômico realmente cresce junto com o número atômico. Só que aqueles elementos que estão no mesmo período, eles apresentam o mesmo quantitativo de camadas. Então, no mesmo período, vamos pegar aqui na mesma linha horizontal da tabela periódica, se você traçar uma régua saindo lá do elemento sódio, você lá da família 1A, ou grupo 1, e for com essa régua até a família 7A, ou o grupo 17, você vai ver que o sódio e o cloro estão nessa mesma linha. Isso significa que eles têm a mesma quantidade de camadas. Só que eles não têm a mesma quantidade de elétrons. Nesse caso, o número atômico ele vai diminuir da esquerda para a direita, da esquerda para a direita em um mesmo período. Por quê? Porque no período, o que vai acontecer? Com o aumento da carga do núcleo, vai ser maior a atração que ela vai exercer em cima dos elétrons. Olha que legal! Como aumentou o número atômico, aumentou o quê? A carga positiva daquele átomo, porque o número atômico é a quantidade de prótons. Prótons têm carga positiva. Quem está ali na eletrosfera? Quem disser outro elemento que não seja o elétron, ó, pincel. Não pode não, né? Tô brincando, gente. É os elétrons. Elétrons têm carga positiva ou negativa? Exato, negativa. Se eu tenho ali uma quantidade maior de carga positiva e uma quantidade maior de carga negativa ao redor, o que vai acontecer? Em relação ao sódio, o cloro ele tem mais elétrons e mais prótons, então vai ter uma maior força de atração. As cargas opostas vão se atrair com maior força, com maior facilidade, o que vai contrair, digamos assim, as camadas. Elas vão estar mais próximas do núcleo, no caso do cloro, do que no sódio, que tem pouca carga positiva e pouca carga negativa. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente continuar. Então, quanto maior a carga positiva existente no núcleo do átomo, ou seja, prótons, maior será a atração exercida sobre os elétrons e torna o quê? O raio atômico menor. Então, olha só, como é que vai ficar? Essas bolinhas, ó, elas estão representando o raio do átomo. Então, quando a gente pega o hidrogênio, a bolinha pequenininha quer dizer que ele é pequenininho. Quando a gente pega o hélio aqui, quer dizer que ele é pequeno. Em uma mesma família, ou seja, no mesmo grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Observe, ó. Esse aqui é menor que esse, que é menor que esse, que é menor... Ó, vai aumentando. E em qual sentido ele aumenta também? Nesse daqui. Quanto mais à esquerda da tabela periódica, em um mesmo período, galera, mesma linha horizontal, maior é o raio atômico do nosso átomo. Quanto mais à direita,
em um mesmo período, menor vai ser o raio atômico. Então, se a gente pegar um elemento aqui do grupo 1A e traçar essa reta e for observar o seu raio atômico lá nos halogênitos, você vai observar que o raio atômico diminui, porque aqui tem mais carga positiva, tem maior número atômico, e vai ter uma maior atração do elétron pelos prótons, pelo núcleo. Por isso, nós temos aí uma contração, digamos assim, da eletrosfera. Só lembrando, gente, que eu não quero ninguém errando isso na prova, por favor. Aumenta na mesma família ou no mesmo grupo, de cima para baixo, e na mesma linha, que é no mesmo período, que é a linha horizontal, ele aumenta da direita para a esquerda. E o número atômico, se fosse o número atômico, ele aumenta da esquerda para a direita, ok? Não confundam. E se um átomo perde elétrons formando cátions? Ah, olha que pergunta legal. A gente trabalhou bastante a questão dos íons. Lá em íons compostos, a gente também trabalhou na distribuição eletrônica e a gente viu o quanto isso influencia lá nos níveis de energia dos nossos átomos, né? Então, o que acontece com o raio atômico de um átomo se ele forma cátions? Cátions é quem, galera? É os íons de carga positiva. E como aqui já na pergunta mesmo já está dizendo, significa que ele perdeu elétron. Nesse caso, nós teremos o mesmo núcleo atraindo um número menor de elétrons. Então, isso vai fazer com que aumente a intensidade de atração, já que eu vou ter mais carga positiva do que negativa. E vai fazer com que os elétrons fiquem mais próximos do núcleo. Ou seja, o que vai acontecer? Vamos ter um raio atômico menor. Quando o átomo perde elétrons, o nosso raio atômico diminui. Então, o raio atômico dos íons, cátions, nesse caso aqui, né, um raio iônico, ele é um raio atômico menor do que o átomo neutro. Então, só para a gente exemplificar com relação aos cátions, se a gente pega aqui o nosso querido sódio, e aqui ficou muito claro, até porque o sódio, quando ele perde esse elétron dele, o que acontece com a camada externa que ele tinha? Ela deixa de existir. Ele perdeu o elétron que estava sozinho aqui, solitário, tadinho, não tinha ninguém para fazer companhia para ele. E aí, como ele estava sozinho, ele decidiu ir embora, foi embora com cloro. Quando ele foi embora com cloro, essa casa aqui onde ele estava, que é a eletrosfera, deixou de existir. E o nosso sódio passou a ter só 2 camadas eletrônicas. Então, o que aconteceu com o raio atômico dele? Diminuiu. Mas em outras situações onde não tem a extinção da camada, o raio também diminui, porque eu vou ter mais carga positiva atraindo as cargas negativas. Então, a gente vai ter uma contração aí da eletrosfera. E agora vem ela, né? Se eu perguntei o que acontece quando perde elétrons, eu quero saber agora o que acontece quando o átomo ganha elétrons. Ou seja, quando ele forma um íon de carga negativa que a gente chama de ânion. O que acontece? O que vocês acham? Olha lá, um átomo ao receber um ou mais elétrons continuará com a mesma carga nuclear, ou seja, ele vai continuar com a mesma quantidade de prótons, porque prótons não se ganha nem se perde, para atrair uma maior quantidade de elétrons. O que vai acontecer? Isso vai resultar em uma atração mais fraca. Se eu tenho uma atração mais fraca, o que acontece? Teremos um raio atômico maior. Você que pensou, e eu sei que você pensou, que se quando perde, diminui o raio atômico, quando ganha, deve aumentar. Eu sei que você pensou isso. E é exatamente isso. Quando a gente ganha elétron, eu vou ter mais carga negativa do que positiva. Então, o núcleo não vai conseguir manter aquela força de atração forte para a quantidade de elétrons que vai ter. Vai ser uma atração mais fraca, o que vai fazer com que essa eletrosfera possa se dilatar um pouco mais. E aí a gente tem um raio atômico, né, um raio iônico, maior em comparação ao raio do átomo
neutro. E aí a gente trouxe o cloro, com certeza, para vocês observarem. E é bem interessante essa observação, porque nesse exemplo desse ânion, quando o átomo está neutro, ele apresenta 1, 2, 3 camadas. Quando ele ganha lá o nosso elétron, né, e o cloreto fica negativo, ele passa de 17 elétrons para 18 elétrons, porque provavelmente ele pegou aquele elétron solitário lá do sódio. O que aconteceu com as camadas dele? Ele continua tendo 1, 2, 3. Não aumentou o número de camadas, aumentou a quantidade de elétrons. E aqui a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, permaneceram as mesmas. Como eu tenho mais elétron, ou seja, mais carga negativa que positiva, esse nobre núcleo aqui não consegue manter a mesma força, ele mantém a atração, mas ele não consegue manter a mesma força de atração que o núcleo conseguia anteriormente. E aí a gente tem um raio atômico um pouco maior. Então, o raio atômico dos íons ânions é maior do que o raio atômico dos átomos neutros. E o raio atômico dos íons cátion é menor que o raio atômico do átomo neutro. Energia de ionização, EI, é a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental gasoso e isolado. Ionização. Se eu arranco, se eu retiro um elétron de um átomo neutro, o que acontece? Ele vai ficar com mais carga positiva que negativa, já que eu tirei um elétron dele. Então, por isso que se chama energia de ionização. Ali eu vou formar um íon cátion. Essa energia é denominada energia de ionização ou ainda potencial de ionização. Então, nesse caso aqui, no íon sódio, que é um átomo neutro, observe, não há carga nem negativa nem positiva aqui. Quando nós temos aí o ganho de energia, por que que ganha energia? Porque aqui nós tivemos a ação de uma energia de ionização que foi capaz de retirar um elétron desse nosso átomo. Quando eu tenho energia suficiente para fazer essa retirada, o meu átomo que perdeu o elétron, ele vai ficar carregado positivamente, né? E aí a gente tem o elétron liberado. Nesse caso, o que vai acontecer? As energias de ionização, elas vão variar conforme nós vamos ter elétrons perdidos. Para um mesmo átomo, como por exemplo o de alumínio, que ele pode apresentar até a carga alumínio 3+, significa que ele pode perder até 3 elétrons. Observe que à medida com que ele já perdeu um elétron, a energia necessária para remover os elétrons subsequentes, ela vai aumentando, ou seja, vai ficando cada vez mais difícil a retirada de elétrons à medida que eu já fui perdendo elétrons. Então, conforme um íon vai se tornando cada vez mais positivamente carregado, é necessário uma energia cada vez maior para retirar um elétron. Diferente do sódio, que tem apenas um elétron para ser retirado, então aqui ele vai ter uma energia única de ionização, ioniza só uma vez. Átomos que apresentam capacidade de doar até 3 elétrons, 2 elétrons, 3 elétrons, à medida com que ele vai ficando carregado positivamente, eu vou necessitar de maior energia de ionização para retirar os elétrons que ficaram lá na sua valência, né? Observe que aqui eu estou representando a valência do alumínio e a valência dele apresenta realmente só 3 elétrons. Por isso que ele retirou aqui 3 elétrons, mas para a retirada de cada um deles foi cada vez mais necessário uma energia maior de ionização. Então, o que a gente tem? Em um período, novamente eu falo, período, linha horizontal. Em um período,
a energia de ionização será tanto maior quanto menor for o raio atômico. Então, daqueles elementos que apresentam menor raio atômico, maior seria ou será a energia de ionização para a retirada de elétrons. Quanto mais próximo do núcleo estiverem os elétrons da última camada, maior é a atração do núcleo sobre eles, portanto, mais difícil removê-los do átomo. É possível retirar mais de um elétron do átomo, bastando, após da retirada do primeiro elétron, fornecer mais energia. Chamamos de primeira energia de ionização e a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro. Então, a energia de ionização ela vai variar dentro da tabela periódica, ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Sempre. No mesmo período, da esquerda para a direita. No mesmo grupo, ela vai subir de cima, realmente, de baixo para cima, perdão. Para elementos que ocupem uma mesma família ou período da tabela periódica, quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização, porque quanto menor o raio atômico, mais próximo do núcleo os elétrons estão, mais energia de ionização será necessária para a sua retirada. E aí a gente chega no nosso carro-chefe, eletronegatividade. Preste muita atenção. Como eu falei, não que os outros não sejam importantes, desculpa, mas a eletronegatividade ela é um ponto-chave para as reações químicas dentro das ligações iônicas. O que é a eletronegatividade? É a tendência que um átomo possui, de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Olha só, considerando a variação do raio atômico dos elementos, temos quanto menor o raio atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo, portanto, maior a eletronegatividade. Então, nesse ponto aqui, entre o sódio e o cloro, qual vai ter a maior eletronegatividade? Aquele que tiver menor raio atômico. No caso, é o cloro. Então, o cloro é mais eletronegativo. E tanto é que o cloro realmente, ele ganha sempre o elétron do sódio. Quanto maior o raio atômico, menor será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo, então menor será a sua eletronegatividade. Como que a eletronegatividade vai variar? No mesmo esquema que varia a energia lá de ionização. Na tabela periódica, em um mesmo período, ele vai aumentar da esquerda para a direita e no mesmo grupo, de baixo para cima. Então, se a gente tem o sódio aqui e o cloro aqui, a eletronegatividade do cloro é muito maior que a do sódio. E se eu pego o sódio e o hidrogênio, a eletronegatividade do hidrogênio, galerinha, vai ser maior que a do sódio. Eles estão no mesmo grupo, ela aumenta de baixo para cima, então do hidrogênio é maior que a do sódio. A eletronegatividade de um átomo de um elemento químico aumenta conforme o raio atômico diminui. Quanto menor, maior a eletronegatividade. E aí a gente tem a fila de eletronegatividade, aonde nós temos o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses aqui, nós temos aí uma ordem de maior eletronegatividade. Para você lembrar esses elementos mais eletronegativos, nós temos aí um macete que o professor Almeida gosta muito. E você frisa, nas letras iniciais que elas estão representando os símbolos desses elementos. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital.
E aí esses aqui são os elementos em ordem crescente de eletronegatividade. E a eletropositividade? Aí já é a capacidade que o átomo possui, de se afastar de seus elétrons, ou seja, de perder os elétrons mais externos em comparação a outros átomos na formação de substâncias compostas. Também é chamada de caráter metálico. Considerando a variação do raio atômico dos elementos, nós temos: quanto menor o raio atômico, maior será a atração entre o núcleo e os elétrons, do nível de energia mais externo. Então, aqui a gente vai ter uma menor eletropositividade. Quanto maior o raio atômico, maior será a nossa eletropositividade. Por quê? Porque quanto maior o raio atômico, menor vai ser a atração que o núcleo exerce em cima dos elétrons do nível energético mais distante, daquela camada mais distante do núcleo. Como a gente vai ter ali uma atração menor, nós teremos uma facilidade em perder, em afastar esse elétron. Por isso, quanto maior o raio atômico, maior a eletropositividade. E observem, a eletropositividade, ela aumenta o oposto da eletronegatividade. A eletronegatividade era da esquerda para a direita, de baixo para cima. A eletropositividade é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, ela vai aumentar conforme aumenta o raio atômico. Tranquilo? Então, galerinha, agora ainda não é atividade. Agora a gente vai para a revisão e depois para a atividade, para você praticar um pouquinho aí todos esses conhecimentos que você obteve na nossa aula de hoje. Então, fique ligadinho que já já a gente vem com a revisão e a atividade de sala.